Qual é a medida de risco que mede a uniformidade dos elementos de determinada amostragem, indicando o grau de dispersão de um conjunto de dados? Galera, é o seguinte, sempre que a gente for analisar, a gente vai sempre analisar uma amostra de números, e essa amostra de números, ela vai gerar ali um retorno histórico. Então, por exemplo, se a gente pega o fundo aqui, ó, que ele tem um fundo, ele vai ter rentabilidade em janeiro, fevereiro, março, abril. Então, janeiro rendeu 2%, fevereiro rendeu 5%, março rendeu 1% e janeiro, fevereiro, março, abril rendeu zero, não deu rentabilidade. O que eu vou analisar? Primeiro, eu vou encontrar qual foi a média. A média de rentabilidade vai ser a somatória destes números. Então, 2 com mais 5, 7. 7 com mais 1, 8. 8 com mais 0, 8. E eu vou dividir pela quantidade de elementos. Então, 1, 2, 3, 4. 8 dividido por 4, a gente tem um resultado médio de 2%. Ou seja, sabe-se que a média é de 2%. Porém, da média, a gente sempre vai encontrar esse resultado. E qualquer resultado para mais ou para menos, ele vai gerar uma variância. Ou seja, eu tenho uma média de 2. O resultado para mais, resultado para menos, resultado para mais, para menos, para mais, para menos. Eu vou encontrar números e esses números representarão uma variância. Então, primeiro, eu encontro a média. Depois, eu encontro a variância. E da variância, se eu extrair a raiz quadrada, eu chego ao desvio padrão. E o desvio padrão, ele vai me dizer qual que é a probabilidade do resultado médio não acontecer. Por isso, o desvio padrão, ele vai mostrar essa dispersão. Certo? Então, olha só, qual é a medida de risco que mede a uniformidade dos elementos de determinada amostragem, indicando o grau de dispersão no conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão ele vai ser sempre para mais ou para menos. E ele vai mostrar qual que é a probabilidade do resultado médio não acontecer. Então, primeiro, eu falo para vocês lembrarem de MVDP. Primeiro, eu encontro a média. Da média, eu vou encontrar o resultado, que é a variância. E se eu extrair a raiz quadrada da variância, eu chego ao desvio padrão. Necessariamente, para eu voltar do desvio padrão para a variância, é só eu pegar o desvio padrão e elevar este número ao quadrado, certo? Então, a lógica vai ser média, variância, desvio padrão. E o resultado que mostra essa dispersão é o desvio padrão. Não é a variância, porque ela só vai mostrar a diferença. Agora, o desvio padrão mostra qual que é a probabilidade do resultado não acontecer. Tracking error vai dizer quanto um portfólio está replicando seu benchmark, então está fora. E o backtest, ele é um modelo utilizado para validar o VAR. Então, está errado. Portanto, a resposta certa é a alternativa A.